A paz, amada igreja, a todos os irmãos, todos que estão acompanhando pelas as redes sociais, pelos canais do YouTube da Igreja Batista Monte Hermon. Eu venho agradecer a mais essa oportunidade, de poder poder compartilhar um pouquinho da mensagem do grande Deus, Eu convido a todos a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. Vamos começar a ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Justo, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de poder levar a Sua palavra, poder levar o Teu Evangelho, o Teu amor, Senhor. Que o Senhor possa falar nos nossos corações, que o Senhor possa agir, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, penetrar nas nossas mentes, Senhor, e nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Essa é a Tua hora, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. O que o apóstolo Paulo começa falando aqui? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, Pela compaixão de Deus. O que é a compaixão de Deus? Compaixão é um amor exacerbado, um amor incalculável, um amor incondicionado, Um amor que não tem como mensurar, que não depende de situação, de condição, Um amor incomparável, O amor de Deus que Ele tem por nós. O amor dele é tão grande que enviou, o seu único filho para morrer ali na cruz, para que pudéssemos nos religarmos a Ele, Um amor tão grande, E ele continua aqui, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Em sacrifício vivo, O sacrifício vivo é aquilo que não está morto, Da ideia de movimento, da ideia de ação, Quando Deus ordenou, determinou a Moisés a respeito das ofertas, dos holocaustos, das oferendas que fossem entregues a ele, ele falou o seguinte: maldito é aquele que tendo um animal perfeito, entrega a Deus o animal cego, o animal defeituoso, O que eu quero falar a vocês? Que muitas vezes nós apresentamos a Deus, levamos a Deus perante a Deus o que está nos sobrando, Muitas vezes apresentamos algo que está nos sobejando, aquilo que não é o melhor, Principalmente hoje, vivemos num mundo tão corrido, com muitas atividades, E o tempo é uma das coisas, que estão cada vez mais escassa, E muitas vezes a gente entrega a Deus aquele percentualzinho, aquele tempo mínimo, E não é isso. E será que essa oferta é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Nós temos que pensar sobre isso, Eu tenho que pensar sobre isso, Será que essa é o verdadeiro sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Eu queria convidar aos amados a ler, a trazer aqui em Gênesis 4:3, Em Gênesis 4:3-5, Eu vou começar a ler aqui, Fala lá sobre Caim, as ofertas de Caim e as ofertas de Abel, Vou começar a ler os versículos aqui, Gênesis 4, de 3-5. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da gordura
E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Olha aí, né? Caim, a Bíblia fala aqui que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Já Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das gorduras, né? Abel trouxe o melhor que ele tinha, ele ofereceu a Deus, a oferta que ele ofereceu a Deus foi o melhor, não foi qualquer oferta, né? Foi o melhor que ele tinha dos primogênitos e das gorduras, e Deus, ele se atentou para a oferta de Abel, né? Ele se agradou da oferta de Abel. Já de Caim, Deus não se agradou, né? E nós sabemos o que foi que aconteceu, né? Então, o que eu quero dizer, né? O que a Bíblia de Deus nos fala? Nós temos que apresentar, o apóstolo Paulo está falando, os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo é livre do pecado, né? Sem mácula, né? Sem contaminar, sem estar contaminado com as coisas desse mundo, com as coisas vãs, né? Então, nós temos que nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Temos que oferecer a Ele, né? Deus nos dá tantas coisas, né? Tantas bênçãos, né? Nós estamos com saúde, né? Nós temos vida, né? Se eu estou falando aqui é porque eu estou vivo, que eu tenho capacidade de falar, de raciocinar, né? E o que eu estou oferecendo em troca de todos esses benefícios? O que eu estou oferecendo a Deus, né? O rei Davi, no Salmo 116:12, ele fala: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito, né? Uma forma, Davi, ele mostra ali um coração grato, né? Ele demonstra o coração grato pelos livramentos que Deus tinha dado a ele, por tudo que ele tinha alcançado. Ele fala: o que darei eu a Deus por todos os benefícios que Ele tem me feito, né? E temos que pensar, né? Ter esse coração grato, né? Com o Pai, né? Por tudo que Ele nos dá, né? O que estamos dando a Ele? Qual o nosso sacrifício que estamos apresentando a Deus, né? Por todos esses benefícios que Ele tem nos dado, né? Será que estamos realmente oferecendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? E o apóstolo Paulo, ele continua, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. O que é o culto racional? O culto do raciocínio, o culto do entendimento, o culto da inteligência, né? O culto da inteligência. O Deus, ele quer que nós adoremos a Ele não de qualquer jeito, né? Ele quer que nós adoremos a Ele com inteligência, com sabedoria, né? O culto do entendimento, né? Da elucubração. Ele quer que você inquire, que você perquire, que você pergunte, né? Ele quer que você busque mais a Ele, compreenda, né? Você pergunte mais sobre a palavra dele, que você questione, né? Muitas vezes a gente está, às vezes você está estudando, você está na escola, está na faculdade, qualquer desses lugares, não sei, e às vezes você tem uma dúvida, né, e não fala, fica calado, o professor está lá falando e você tem muita gente que não, às vezes por vergonha, por outro tipo de coisa, não fala, e aí a pessoa não aprende, porque continua com aquela dúvida. E Deus não quer isso de você. Ele quer que você leia a palavra dele, estude a palavra dele, tente saber mais sobre ele, né? Estude, pergunte, né? Por isso que é bom a gente ir para a escola bíblica dominical,
a gente frequentar os cultos, para a gente poder mais aprender mais dele, aprender mais da sua palavra, né? Ter mais comunhão com ele. Esse é o verdadeiro sacrifício vivo. É o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o sacrifício, é o culto racional, o culto do entendimento, o culto do raciocínio, da inteligência, né? Esse é o sacrifício. E o apóstolo ele continua aqui no versículo 2, né? E não vos conformei com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, né? Não vos conformeis com esse mundo. O que é não vos conformar com esse mundo? É não tomar a forma do mundo, né? Não conformar, não tomar a forma, né? Não se amoldar pelos parâmetros desse mundo, né? O que é que o mundo tem a nos oferecer? Né? O que é que o mundo tem a oferecer a gente? Né? Mentira, prostituição, corrupção, traição, infidelidade. Esses são os moldes, o modelo, a forma do mundo, né? Traição, roubo, corrupção, né? Tudo isso é a forma do mundo. E a palavra de Deus fala: não vos conformeis com esse mundo, né? Não tomai a forma desse mundo. O mundo não tem. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. E não podemos, né, aceitar que essa forma ela entre em nossas casas, entre nos nossos corações. Não podemos permitir, né? O apóstolo tá dando tá exortando, né, o povo que nós não podemos, né, tomar essa forma do mundo, não podemos conformar, né? Tem um dito que fala, independente de todo mundo estar fazendo errado, o certo vai ser sempre o certo, independente que todos estejam fazendo errado, né? A mentira vai ser sempre mentira, a traição vai ser sempre traição, e não podemos achar que isso é certo, né? Não podemos achar que a prostituição é algo correto, não podemos achar que mentir é algo certo, porque não é. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, né? Ele, além de mentir, ele é o pai, ele produz filhos da mentira, né? E isso é errado, né? O mundo ele não tem nada a nos apresentar, nada de bom a nos apresentar, e nós não podemos conformar, né, com o mundo, né? O inimigo a todo momento ele tenta destruir a família, né? Ele tenta a todo momento, né, levar setas ali para poder destruir filho, esposo, tentar jogar marido contra esposa, filho contra pais, né? Em todo momento, porque a família ela nasceu no coração de Deus, né? E a base de toda a sociedade é a família, e ele investe pesado contra a família. E nós não podemos trazer as coisas, né, a conduta do mundo para as nossas casas. Nós temos que ficar bastante atentos, né, porque em todo momento é lançado seta nas nossas vidas, é lançado seta para tentar atrair nossos filhos, né, tentar nos desviar do caminho, né? O mundo hoje, do jeito que está, o mundo também muito corrido, trabalho, hoje o tempo é algo muito escasso, né? Muitos afazeres, cada vez mais nosso trabalho consome nossos tempos, e acaba, às vezes, a gente sacrificando o mínimo para Deus, o mínimo de tempo, né? Por causa de faculdade, de trabalho, da própria família, né? E nós temos que, e o apóstolo aqui está nos exortando: apresentai-vos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, o culto do raciocínio, da inteligência, e não vos conformeis. Nós não podemos conformar com o padrão do mundo. Esse padrão não é o padrão de Cristo, não é o padrão que a Bíblia nos traz. Nós não podemos nos conformar, apesar que
Todo mundo aí fora pode estar dizendo que isso é normal, mas não é normal. Não é. O normal é o que diz a palavra de Deus, né? E o apóstolo, ele continua aqui: não vos conformei por esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, né? O que é essa renovação do nosso entendimento? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Ela transforma nossas mentes, né? Ela transforma nossas vidas, né? Em Hebreus 4:12, né? Vou ler aqui, fala: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do corações, né? Então a palavra de Deus, ela transforma, né? Ela entra no mais íntimo da sua alma, né? Então, quando a gente busca a Deus, quando a gente procura, quando a gente lê a palavra de Deus, ela vai transformando nossas ações, o nosso caráter vai se moldando, né? A palavra de Deus, né? E aí a gente vai passar a ter o quê? Né? A gente vai a ter uma renovação do nosso entendimento. O que essa renovação, né, vai produzir o que em nossas vidas? Vai produzir o que está lá em Gálatas 4:12, né? Deixa eu ver se é Gálatas 5:22, né? Vamos ler aqui Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha aí o que é que a palavra de Deus vai produzir em nossas vidas: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o padrão do mundo é mentira, o padrão do mundo é traição, é pecado, é lascívia, é prostituição. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E nós vamos, ao ler a sua palavra, ao debruçar, né, a entregar nossas vidas, a entregar nosso sacrifício, né, que é a nossa vida, né? O sacrifício que Paulo está falando é nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você tem que se apresentar a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, livre de toda imundície, de pecado, né? Livre de mentira, né? Livre de contenda, de fofoca, de confusão, né? Porque quando a palavra de Deus habita, ela habita em nós, né? Quando ela começa a florescer na nossa vida, né? Nós vamos produzir os frutos do Espírito Santo, que é amor, gozo, né? Temperança, compaixão, mansidão, né? Esses são os frutos do Espírito Santo, né? Que nós temos que produzir, temos que buscar cada vez mais a produzir mais e mais esses frutos, né? Que é quando a palavra de Deus entra, ela tem que haver mudança de vida, né? Onde Deus entra, há a mudança no caráter. Se a pessoa mentia, ela não vai mais mentir. Se ela roubava, ela tem que deixar de roubar, né? Ela tem que a palavra de Deus, ela vai moldando o nosso caráter, nossa conduta, né? Nosso temperamento, muitas vezes explosivo. Muitas vezes a gente se chateia com coisinhas pequenas, né? E quando a palavra de Deus vai entrando, você vai ver que você vai começar a ser mais manso, a ter mais controle emocional, né? Eu peço a Deus todo dia, né, para ter mais controle emocional, né? Controle, né, das nossas emoções, né? Que não é algo fácil, né? Às vezes na igreja você, o cara é muito tranquilo, tal, muito... Mas em casa, será que é assim também? Né? Porque em um ambiente controlado, às vezes é muito fácil. Nós mantemos um padrão, né, de tranquilidade e tal. E quando você é afrontado lá no seu trabalho,
né, na sua faculdade ou dentro da sua própria casa, que é onde realmente, né, nos despimos, né, de toda máscara, né, qualquer tipo lá nós, para nossa família, são as pessoas que mais nos conhecem, né? E ali o Espírito de Deus tem que habitar nas nossas vidas. É ali que nós vamos transparecer se realmente estamos entregando nossa vida como um vivo, santo e agradável a Deus, né? Eu gostaria, né, de que nós refletíssemos, né, sobre essa mensagem, né? Como é que nós estamos nos apresentando perante o altar de Deus, né? Como é que estamos apresentando nossas vidas? Será que estamos apresentando conforme aqui recomenda aqui o apóstolo Paulo? Será que estamos realmente apresentando como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Será que Deus está se agradando das nossas ofertas, das nossas oferendas a Ele? Como Ele se agradou da oferta de Abel? Né? É algo para nós, né? Para cada um de nós refletir, para eu refletir em função disso. Né? Será que eu estou dando as primícias a Deus? A primícia do meu tempo, das minhas rendas, de tudo? Né? Porque esse é o verdadeiro sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que esse é o culto, né? É o vosso culto racional, apresentável a Deus, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto da inteligência, o culto do raciocínio. E não podemos conformar, né? Não podemos se conformar, né, com as atitudes que há nesse mundo, né? A Bíblia fala que nós somos sal da terra, né? Nós somos sal, somos luz do mundo e sal da terra. Nós temos que incendiar esse mundo com a palavra de Deus. Nós temos o sal, né, onde ele se mistura ali, ele dá gosto, né? Quando você come uma comida que não tem sal nenhum, né, a comida não tem aquele sabor, né? Quando você coloca um pouquinho de sal ali, né, a comida já dá um sabor, já traz um outro, parece que é outra comida. E a Bíblia fala que nós somos sal da terra, né? O sal, né, como ele consegue ali dar sabor ali ao alimento, a palavra de Deus, ela tem que dar sabor à vida, né? Ela tem que haver mudança de vida, né? A gente tem que levar a palavra de Deus para contaminar o mundo, contagiar o mundo com a palavra desse Deus vivo, santo e poderoso, né? É a palavra que liberta, a palavra que transforma, né? Que há mudança de vida. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir cada vez mais, né? A gente ouvindo, a gente vai criando fé, né? Vai criando mais coragem, fé, acreditando mais, né? E aí a gente consegue a libertação, né? A gente consegue se libertar dos vícios, consegue se libertar das coisas erradas, consegue controlar nosso temperamento, conseguimos praticar o bem só com a palavra de Deus, só ela que traz tudo isso, né? Só com a palavra de Deus, com a prática da palavra de Deus, com a prática dos ensinamentos do Mestre, do Cristo, Jesus Cristo, quando ele veio na terra, ele trouxe várias lições, né? Para que nós seguíssemos, né? Cristo, né? Sermos pequenos Cristos, santificarmos mais, né? Não podemos contaminar com as coisas desse mundo. Temos que trazer para a nossa mente, trazer para o nosso universo a palavra de Deus. Ela tem que ser sempre o centro das nossas vidas, né? Trazer para a nossa mente aquilo que nos faz bem, aquilo que nos traz alegria, não ficar, né, se debruçando com
com essas notícias, né? Notícias ruins, né? Os jornais a cada dia só falam coisas ruins, assassinato, morte, né? Não podemos trazer isso para nossa mente, né? Temos que trazer à nossa mente aquilo que nos traz alegria. O que nos traz alegria é a palavra de Deus, uma palavra de vida, é uma palavra de vida, de mudança, uma palavra de amor, de compaixão. É isso que temos que trazer às nossas mentes, né? O mundo, o mundo só traz o que não presta, né? O que está lá no mundo, só as notícias cada vez mais de pandemia, de medo, né? O medo está tentando assolar nossas vidas, né? E não podemos deixar isso acontecer, né? A palavra de Deus fala: não temas, não tenha medo, né? Deus não deu espírito de medo, mas sim de poder e de moderação, né? Não podemos deixar que as notícias ruins entrem na nossa mente, né? E comece a fazer morada, né? Temos que expulsar isso aí, colocar a luz nas nossas vidas, né? Só a palavra de Deus que nos traz luz, Então, fica um ensinamento aqui do grande apóstolo Paulo, né? Com esse grande ensinamento, essa exortação, né? Para nós refletirmos a respeito desse sacrifício, né? De como vamos nos apresentar a Deus. Ele pede misericórdia pela compaixão de Cristo, pelo amor do grande Deus, né? Por esse amor incondicionado, se apresente a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, né? Esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Será que nós estamos se apresentando dessa maneira que o apóstolo está se referindo, né? Que eu peço a Deus hoje que possamos, né, ter essa consciência de como vamos nos apresentar a Deus, né? Que possamos cada vez mais, né, buscar a Ele, né, dedicar o maior tempo a Deus, o nosso melhor tempo, né? Não só o tempo, mas o melhor tempo que nós temos, né? O tempo hoje é algo muito difícil, né, de lidar, né? Hoje temos muitos afazeres, muitas coisas que tentam tragar o nosso momento com Deus, né? E não podemos deixar, porque o inimigo ele vai atuando, né, devagarzinho, né? Você vai deixar, ele vai tentando tomar o seu tempo, aí você vai deixando de ler a Bíblia, de ter comunhão com o Pai, e aí, como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, sua fé vai diminuindo, e não podemos deixar isso, meu irmão. Temos que buscar cada vez mais a Cristo, né? Os finais dos tempos estão aí. A Bíblia fala: aquele que é santo se santifique-se mais. E temos que nos santificar mais para apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo, que Deus possa se agradar. Nossos corpos temos que ser apresentados como um cheiro suave, né, e agradável a Deus, né? É isso que eu peço. Essa é a palavra, né, que Deus colocou no meu coração nessa noite, né? Que eu fui abençoado com essa palavra. Espero que vocês também possam ter sido abençoados, né, com essa palavra, essa exortação que o apóstolo Paulo nos ensina aqui no livro de Romanos, né? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, né? Que te livre de toda seta do mal, toda seta do maligno seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Deu uma semana de vitória, uma semana de bênção, né? Sem medidas aí na vida de todos vocês que estão sintonizados, né, ouvindo esse vídeo aqui pelas redes sociais da Igreja Batista Monte Hermon. Eu agradeço e tenham uma boa noite, a paz de Cristo a todos. Muito obrigado.